Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado aí na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Você está acompanhando aí no radinho de pilha, né? 1470M. Já estamos de volta com o nosso Falando de Vida. Hoje, dia 5 de junho de 2020, uma sexta-feira gelada, lusco-fusca. Uma sexta-feira, né? Mas que a gente comemora aí o Dia Mundial do Meio Ambiente também. O programa está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Antônio Márcio Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste dia 5 de junho, ele foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. Mas hoje, o assunto que nos traz, voltado justo à questão ambiental, é sobre o coronavírus. À medida que o coronavírus se espalha, as pessoas procuram tomar precauções em relação às viagens, seja ela no transporte público, principalmente no transporte público. Em geral, todos os vírus que afetam o trato respiratório são transmitidos pela via aérea ou pelo contato das mãos com a boca ou com os olhos, respirando no mesmo ambiente, tocando algo que uma pessoa infectada tocou, por exemplo. Até agora, a grande maioria dos casos do novo coronavírus registrados foram transmitidos entre pessoas com contato próximo, como familiares ou amigos e profissionais de saúde. Você já pensou nesse tema? Ar-condicionado, né? E a disseminação do vírus em ônibus e trens urbanos? É sobre esse assunto que nós vamos conversar de uma reportagem feita pelo nosso colega jornalista, o Júlio Ottoboni. E você também pode bater um papo conosco, participar através do nosso WhatsApp, que é o 97411-0125, já liberado para você, e também o 3954-3010 e o 3010, né, já liberado para você também entrar ao vivo e também dar os seus pitacos no assunto de hoje. Para nos auxiliar nesse tema, né, sobre ar-condicionado e a disseminação do vírus em ônibus e trens urbanos, a reportagem é do jornalista renomado Júlio Ottoboni, que gentilmente nos atende mais uma vez aqui no nosso Falando de Vida. Oi, Júlio, prazer em tê-lo conosco mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Eugênio. É uma satisfação voltar a falar com vocês. Nós é que agradecemos, satisfação é minha. E olha, quando a gente escolheu a data e, logicamente, dentro da tua agenda para bater esse papo, eu nem imaginei que hoje seria Dia Mundial do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente, né? O dia do meio... A gente não tem muita coisa para comemorar, não, em termos positivos, né? Aliás, esse é outro dilema no nosso país, hein? É outro dilema, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Esse tema, o ar-condicionado e a disseminação do vírus em ônibus e trens urbanos, como é que surgiu a ideia de fazer aí um trabalho específico sobre esse item? Olha, Eugênio, na verdade, eu sou um jornalista científico, né? Eu sou pós-graduado nessa área, fui da primeira turma do Brasil, e eu sempre mexi com esse tema. Então a gente passa a ter também uma visada diferente sobre alguns temas que estão corriqueiros. Quando eu comecei a observar nos Estados Unidos uma profusão muito grande do vírus,
E eu comecei a notar que não era só um contato pessoa a pessoa. Devia ter algum fator de contágio de massa que levasse a esse processo, né? Inclusive com uma rapidez como esse vírus espalhou lá. E lá, principalmente na região central, né, você tem pequenas cidades, né? São cidades que você controlaria mais facilmente a propagação do vírus. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar uma olhada sobre a malha viária, né, e ver o transporte dos ônibus, porque era uma possibilidade que até hoje, inclusive, não foi investigada cientificamente. E tinha também uma pesquisa feita na China e num hospital em Singapura, que já mostravam a contaminação por ar-condicionado. Tá? Ou seja, o microclima que é criado num ambiente fechado pelo ar-condicionado, ele pega aquele mesmo ar que está naquele ambiente, ele refrigera e joga no ambiente novamente. Só que os filtros, eles podem até conter alguns tipos de bactérias maiores. Só que um vírus é de 20 a 15 vezes menor do que uma bactéria. Então esses vírus passam pelos filtros e contamina-se tudo que está dentro daquele ambiente. Tá? Por isso que é uma das orientações da OMS é que tem a ventilação natural. Partindo desses estudos que ocorreram, que são ainda bem preliminares, e também a sobreposição dos mapas do Covid-19 nos Estados Unidos, que é feito pela Universidade Johns Hopkins, com o mapa rodoviário e com o mapa da trajetória dos ônibus, que todos lá os ônibus lá funcionam com ar-condicionado, eles batiam exatamente, com a precisão impressionante. Eu comecei a trazer isso para a situação do Brasil. E aí você nota claramente que há um boom, né, dá uma explosão na contaminação, principalmente na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro, quando os ônibus que servem as áreas mais periféricas, no caso de São Paulo, a Grande São Paulo, eles são ônibus já com ar-condicionado por determinação do governo do estado, e aí ele começa a ter uma profusão de vírus em populações mais pobres, exatamente populações que estão utilizando o transporte público, né, ou seja, o ônibus, como os trens da da CPM, agora eu confundi com a CPTM. Tanta sigla. É CPTM. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. CPTM, né? CPTM. Isso. E aí você vê um número de casos aumentando, e aí você tinha a pergunta que ninguém respondia. Aquilo não seria possível uma pessoa, 2, 10 pessoas contaminadas estarem contaminando tanta gente naquele volume num prazo tão curto de tempo. Uhum. Só podia ser por um vetor que carregasse muita gente, né, e distribuísse aquele vírus, né, no caminho. Aí, pelas leituras que eu comecei a fazer, inclusive com a imprensa especializada dos Estados Unidos, alguns materiais na Europa, muito material na parte chinesa, ali, né, em Singapura mesmo, tá? E quase nada aqui no Brasil, né, ou quase nada também aqui no hemisfério sul do planeta, muito pouca coisa. E aí você vê, em março, o prefeito de Florianópolis já tomar uma decisão mandando abrir
todos os vidros que são lacrados nos ônibus para ter ventilação natural. O porquê que o vidro é lacrado? Né? É lacrado para potencializar o resfriamento do ar condicionado. E, como eu expliquei, o ar é o mesmo ar que fica circulando ali. Como o filtro não segura o vírus, ele vai democraticamente se espalhando para todo mundo. E até nesse momento, inclusive é a primeira vez que eu imagino que seja até um foro mundial, né, um foro jornalístico mundial, que tem um veículo de comunicação falando sobre isso. É com vocês. Olha só, que bacana. Mas é tão pertinente o assunto, quando até a Ana me passou o contato, Júlio, e a sugestão, eu falei, nossa, mas o assunto realmente é muito pertinente e no momento onde as pessoas não gostam, alguns grupos não gostam das pesquisas, né, dos pesquisadores, você traz aí um dado super importante, que hoje o mundo vive aí praticamente o ar-condicionado. E, por exemplo, aí você citou os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, são os dois grandes centros que tem aí ônibus com ar-condicionado e trens com ar-condicionados. E metrô também. Metrô também. Ou seja, fecha tudo, mas o transporte público continua, mesmo que tenha 10, 5 pessoas, essa pessoa está respirando o mesmo ar através do ar-condicionado que fica fazendo aquele loop, né? Exatamente loop, né? Isso. E o interessante é o seguinte, eu fiz o questionamento, né, para a Secretaria de Transportes Metropolitano de São Paulo, como fiz para algumas outras entidades que são ligadas tanto ao transporte quanto à parte de ar-condicionado, e todas elas se eximiram de qualquer responsabilidade, tiraram o corpo fora. Então, o que eu acho que agrava ainda mais o problema. A gente não está tocando no que provavelmente seja o principal vetor desse vírus. Enquanto não se suspender ou se estudar e suspender o mais rápido possível, porque na verdade quando você toma uma ação preventiva, você já deveria estar suspendendo a circulação de todos esses ônibus, desses trens, parar o ar-condicionado, abre as janelas e no que dá para abrir, né? E você colocar esse assunto em pauta para ser estudado. Isso agora estudado com critério, né? Tem que ir pegar o pessoal da USP, o pessoal da Unicamp, o pessoal que seja isento, que seja fora do aparelho do Estado e que tenha isenção para poder fazer uma pesquisa séria e rápida para saber como é que está sendo a difusão desse vírus através dos ar-condicionados que são usados no transporte público. E esse tema, Júlio, do ar-condicionado, da disseminação do vírus, se reforça ainda mais, porque ontem eu estava acompanhando uma reportagem, parece que o governo do estado de Goiás, eles estavam pulverizando o entorno, né? O entorno ali da sede do governo do estado de Goiás. E muitas cidades pulverizam aí as ruas. Se você pulveriza as ruas, significa que você entende que o vírus está por ali. Tá por ali. Está por ali. Imagina o ar-condicionado fazendo esse loop, nessa troca de ar, então. Então, aí vem também uma outra informação, sem base científica nenhuma, inclusive. Algumas empresas que estão colocando alguns produtos de base salina, tá, dentro desses aparelhos de ar-condicionados automotivos, né? E dizendo que isso daí mata o vírus. Não se tem comprovação científica nenhuma sobre isso. Certo. Então, você vai lá, gasta e fala para o seu usuário, olha, esse ônibus está totalmente higienizado e livre do coronavírus. Isso daí tem que ser certificado cientificamente, porque senão você está mentindo para a pessoa, você está expondo ela a um risco imenso, né? E ela provavelmente vai sair dali, vai contaminar outras pessoas, porque você imagine que quando circula o ar, né, dentro de um ambiente fechado, ele
ele está circulando, ele está vindo por cima, por baixo, tá? Então, não é só uma questão de alguém que espirrou, alguém que falou as gotículas e se bateram no olho, ou que bateram na boca, ou que foram inspirados pelo nariz, mas sim a pessoa inteira coberta de vírus. E o vírus é nano partícula, né? É assim, é uma fraçãozinha do milímetro, né? É o milésimo do milímetro. Você só consegue ver com um microscópio eletrônico. A bactéria você já consegue ver com microscópio óptico bom. Então, é algo que tem uma facilidade para ser transportado, por causa de ser muito pequeno, é algo que infesta tudo. Ele vai colar em tudo. Você pode estar higienizando e ele vai estar permanecendo lá porque está havendo exatamente esse processo de reciclar. Ele volta e se assenta de novo no mesmo lugar. 12:00 mais 31 minutos. Hoje conversando com o jornalista Júlio Ottoboni, jornalista científico, hoje falando conosco aqui no nosso Falando de Vida sobre justamente essa preocupação, né, de mais pesquisa em relação à propagação do vírus. Participação por telefone ao vivo conosco também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. José de Arimateia, pois não, José? Como vai você aí? Tudo bem, José? Tudo jóia, é muito frio aí? Pouquinho, José. E o vento ali, como é que tá? Tem vento? Não, tá tranquilo, tô no estúdio aqui hoje. Precipitação, nada? Nada, tudo tranquilo. Tá bom então. Boa tarde para vocês, eu gostaria de saber, primeiro eu gostaria de fazer um pedido aí, se fosse possível aí o senhor Júlio Ottoboni, se fosse possível disponibilizar um livro sobre o Franz de Castro aí, que eu ainda não consegui ainda. E se fosse possível alguém que já leu aí, que pudesse passar aí eu gostaria de dar uma folhada aí. A única coisa que eu sei dele é que na cidade dele lá fabricava fio de seda. Não lembro o nome da cidade, é Barra do Piraí, sei lá. E qual que é a pergunta, José? Ele poderia me arrumar um livro do Franz aí, se alguém já leu, e a questão é o seguinte, agora por ocasião dessa flexibilização maior aí da pandemia aí, né, se quando que vai voltar a ter os encontros dos admiradores e dos seguidores de Franz de Castro, que acontecia na capela lá Senhora das Graças, lá na Vila Maria. Que está parado por conta dessa pandemia aí. Tá bom, então. Obrigado, muito boa tarde para você. Obrigado aí ao José de Arimateia, Zona Norte de São José dos Campos, também falando conosco. Hoje o assunto específico, né, justamente sobre esse trabalho desenvolvido aí pelo o jornalista científico Júlio Ottoboni, sobre a questão aí da propagação do vírus, né, do coronavírus. O ar-condicionado e a disseminação aí do vírus em ônibus e também em trens. Deixa eu até aproveitar, Júlia, a colocação do José de Arimateia em relação a essa questão aí da flexibilização. Eu comentava na última segunda-feira a preocupação minha, especificamente, que os nossos governantes não estavam tendo. Você libera o comércio, mas a questão do transporte público também estaria aí do mesmo jeito. E a questão da higienização do transporte público, ninguém falou absolutamente nada. Aí você me traz esse dado em relação à questão do ar-condicionado. Quer dizer, mais um ponto em relação a propagar o vírus, né? Então, a questão da higienização dos ônibus, a primeira empresa que fez isso no Brasil é a Radial Transportes, que a Radial Transportes é uma empresa já antiga aqui na região de Mogi das Cruzes, né, do Alto Tietê, e ela serve ali Suzano, Ferraz Vasconcelos e Poá, e tem algumas linhas intermunicipais. Assim que teve o primeiro caso potencial do E-Covid, né, foi em Mogi das Cruzes, e a partir de então essa empresa começa a higienizar por dentro os ônibus. E depois, inclusive, mais alguns meses depois, ela passa, inclusive, a distribuir máscaras para os idosos. Isso daí é uma exceção. Infelizmente, foi uma exceção.
porque sequer apareceu alguém determinando como deveria ser a higienização completa do ônibus. Parcial, até o governo de São Paulo chegou a falar alguma coisa. Tá? Como a gente tem uma contraposição muito forte do governo federal, negacionista das mudanças climáticas, negacionista dessa questão da própria infecção pelo coronavírus, né? Agora se contestou ontem, para minha surpresa, até o próprio número de mortos pelo coronavírus. Isso aí criou na cabeça das pessoas uma dificuldade muito grande de absorver a informação, da onde está vindo a informação correta. Uhum. Isso aí acabou refletindo também dentro das empresas. É como eu vou higienizar isso, como é que eu vou limpar isso. Então, muita gente tomou a decisão pelo mais prático. Eu vou ali, passo o álcool gel tal, e só que o álcool gel, ele tem a função dele ali é de, se for de minutos, é muita coisa, né? E na verdade você tinha que ter produtos apropriados que alongassem o período da efetividade dele, né, química, para poder pelo menos matar o vírus que caísse ali no lugar onde ele foi passado. Uhum. Né? Tá certo. O que me causa uma preocupação muito grande, Donizete, é o seguinte: nós estamos aí com as ilhas de calor na cidade, a gente tem a questão do aquecimento global, isso é uma realidade, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, só para você ter uma média. O Rio de Janeiro, no começo do século XX, o registro mais alto de temperatura que ele teve foi de 28 graus. Hoje ele registra 50, 54 graus. Tá? As pessoas vão estar usando ar-condicionado muito mais, tanto na cidade do Rio de Janeiro, quanto São José dos Campos, Jacareí, essas grandes cidades, né? São Paulo. E o que vai acontecer? Com esses aparelhos sem serem readequados, passando por novos critérios técnicos para serem produzidos e substituídos, inclusive, nós vamos ter novas pandemias, com certeza. Tá? E isso pode estar sendo um fator de proliferação de vírus constantemente, porque cada vez mais nós vamos ter mais pandemias e mais ares condicionados. Muito bem. Participação por telefone, né, Bui? Vamos agora ao vivo também. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, pode fazer a pergunta ao Júlio Ottoboni, o jornalista? Eu gostaria de perguntar para o Júnior, o senhor liga nesse assunto, por exemplo, ar-condicionado, refrigerado, não sei, nos hospitais e nos consultórios médicos, é a mesma coisa? Ah, tá. Boa pergunta dela aí. Quando se fala do ar-condicionado, está se referindo a qualquer tipo de ar-condicionado no seu trabalho, Júlio? O único ar-condicionado hoje eficiente em termos de combater vírus é os dos novos aviões. Tá? Ele chama EPA, é uma sigla em inglês, e no final desses filtros, o ar que está passando por ali sofre um bombardeamento de radiação e aí mata 99% das impurezas que tem o vivo ali, da bactéria, fungo, vírus, tal. E o resto, todos eles não estão preparados para conter o vírus, inclusive os usados em clínicas e hospitais. Inclusive tem o trabalho que eu cito na minha reportagem no hospital de Singapura, mostrando que estava contaminando pessoas. Olha só, que trabalho muito bacana, então, feito pelo Júlio Ottoboni, jornalista científico, e trazendo para a gente essa reflexão. E é mais um item, Júlio, de aprendizado, né? Porque todas as informações, todos os dados servem para a gente aprender, porque ninguém sabe muita coisa em relação ao coronavírus, né? Infelizmente, você tem um investimento
inclusive de esforço, para buscar a vacina, mas não para a contenção da expansão do vírus. Você pode ver que tem uma desmedida quanto a isso. Então você assim, tem soluções que são muito superficiais, são muito emergenciais, só para tentar conter a expansão do vírus, e um esforço de dinheiro mesmo, investimento, né, de pesquisa científica na busca da vacina. Uhum. Então, você tem um gap aí. E esse intervalo de tempo vai se morrer muita gente. Né? Tem muita gente que podia estar sendo salva e que não, infelizmente, acabará não tendo prosseguimento da sua vida. Né? O que eu noto hoje é o seguinte: a gente tem uma situação de pandemia, você tem uma negligência por parte das pessoas muito grande, mas a maior negligência mesmo é por parte das autoridades. Quando você fala da negligência, Júlia, aliás, as autoridades estão perdidas, né, em relação àquela história, né, que foco de incêndio eu apago primeiro, né? Por quê? Porque a gente tem isso na China. Qualquer pessoa que mexe com ciência, qualquer pessoa, sabia que aqui e ali ia ser como a gripe diária, como outras pandemias que já ocorreram. Eu sabia que ia se espalhar rapidamente, porque tem N estudos, diversos estudos que mostram que ocorrendo uma enfermidade causada por vírus ou bactéria numa região superpopulosa, a tendência dela é se espalhar para o mundo rapidamente. O que acontece no caso brasileiro, e no caso no norte-americano já pode também falar, houve uma negligência. Primeiro, acharam que aquilo não era nada, né? Era uma gripezinha, como foi falado aqui no Brasil. Tá? E quando os primeiros sinais de migração, né, que foi primeiro para a Europa, depois veio para a América, em janeiro, né, já deveria ter se cancelado todos os voos, já determinaram as quarentenas, já impedido o trânsito nas fronteiras e um esforço concentrado para se evitar que esse vírus ingressasse no território nacional, inclusive cancelando o carnaval, tudo isso. Aí você mexe com indústrias muito fortes. E a gente teve carnaval, a gente teve uma série de outras atividades, e todo mundo sabendo que a pandemia estava comendo solto na Itália, estava um número fantástico de pessoas mortas, né, na Espanha. Todos os países que negligenciaram isso, né, que foram tratando esse vírus como uma coisa menor, acabaram colhendo tragédias humanitárias imensas. Eu torço muito para que isso não chegue na África, né, com o potencial letal que chegou tanto na Europa quanto na América. E aí entra uma outra questão que a gente já viu esse filme, Júlio, tudo que acontece na África, existe as pessoas e a própria imprensa subestima, né? Pode morrer 30 aqui, aí a gente fala a semana inteira. Se morrer 300 na África, para eles não é nada, né? A gente teve o caso na França, que a gente teve lá um atentado terrorista, acho que salvo engano, aí, com 30 ou 40 pessoas mortas. Isso. E a gente teve na outra semana um massacre na África, com quase 600 pessoas. E eu fiz esse estudo, inclusive, porque eu escrevia para o Observatório da Imprensa, mostrando as manchetes. As manchetes, elas continuavam dando a questão de Paris e subestimando o massacre na África. Então, na verdade, a gente escalona, assim, as pessoas. A gente coloca as pessoas em status diferente, né? A vida do africano, infelizmente, para essa visão ocidental,
uma visão extremamente capitalista, inclusive, ela vale muito menos do que a vida de um cidadão europeu. Infelizmente, viu? É triste isso, mas é a pura realidade. A gente tem que começar a discutir não só essas coisas, né? A gente começar a ver como hoje o Brasil começa a se discutir mais seriamente a questão do preconceito que é existente no país. A intolerância do brasileiro, a questão não só do preconceito racial, do preconceito social. A gente tá na hora de não só passar a discutir, mas como agir contra isso, né? Exatamente. A gente tem que parar de usar aquele termo, né, o chamado preconceito velado, né? Que é muito comum, né, em países como o Brasil, onde fica imperando essa questão do politicamente correto, né? Uhum. Como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está dando uma lição para o mundo, né? Não o governo dos Estados Unidos, que foi assassino, né, que matou uma pessoa que já estava imobilizada, indefesa, né? E aí você vê toda essa onda que não é de violência, não. Isso daí é uma onda de indignação que está se transformando em violência. São pessoas que já sofreram algum tipo de violência do Estado e que estão se manifestando. Tá? Que não dá para você taxar de terrorismo, não. Então, o terrorismo quem fez ali foi o Estado. E tudo isso está envolvido numa questão de como você olha o planeta. Uhum. Né? A gente não pode falar, olha, isso aqui é uma questão política, uma questão dos Estados Unidos, uma questão do Brasil, não. Isso está toda ela interligada. Como está interligada essa questão do ônibus aqui e os interesses dos Estados Unidos em manter os ônibus lá circulando, mesmo sabendo que estavam contaminando milhões de pessoas. Tá ok, então. Olha, Júlio, se deixar a gente fica aqui a tarde inteira, eu tenho um prazer enorme de ouvir, eu fico bebendo as tuas palavras, porque são realmente de muita sabedoria, e mexe muito comigo a questão ambiental, e você tem aí uma amplitude muito legal aí de linkar os assuntos locais e também regionais, e assim sucessivamente. É um privilégio, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e continue firme na luta, viu? A gente está à disposição de vocês, o assunto que achar que eu posso colaborar com alguma coisa, é só me contatar. Tá certo, então. Um abraço e um ótimo almoço para você aí, viu? Muito obrigado a vocês todos. Obrigado. Fique na paz aí. O jornalista científico Júlio Ottoboni, né? O Júlio Ottoboni, para você ter uma ideia, já trabalhou no Estado de São Paulo, Agência Estado, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Gazeta do Povo, vários outros jornais do Brasil inteiro, né? O cabedal do Júlio Ottoboni é fantástico. E ele é especializado justamente aí no jornalismo científico, que é de pesquisa na questão ambiental. E, então, quando se faz uma matéria desse tipo, por exemplo, eu estou olhando aqui para o ar-condicionado do estúdio e tem toda a razão. E tem toda a razão a questão do ar-condicionado, né? Aí eu fico imaginando também o ar-condicionado do carro, né? Também o ar-condicionado do carro. Então temos que evitar até que usar o ar-condicionado do carro para quem tem aí o ar-condicionado no carro também. Aí você fica sem máscara no carro e o ar-condicionado ligado. Ou seja, a pessoa está espirrando do lado seu lá, o ar-condicionado está fazendo aquele loop das gotículas para dentro do teu ar-condicionado. É uma pesquisa interessante, é um dado interessante que deve servir aí de munição para que os pesquisadores possam realmente ter detalhes, ou seja, por que se tem lugares que se contamina tanto, né? Por que se propaga tanto em certos locais? Então, esse é o grande detalhe. Vamos para um breve intervalo, bom, a gente volta já para a gente fechar esse nosso bate-papo hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, falando hoje sobre essa preocupação, né, do ar-condicionado, que também pode disseminar o vírus em ônibus e trens urbanos no estado de São Paulo e, logicamente, no Brasil. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida nesta sexta-feira, hoje Dia Mundial do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente
que a ideia e a temática desse ano é a biodiversidade, né? Sempre é bom lembrar isso sobre a biodiversidade. Então não é à toa que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente escolheu, antes da pandemia do novo coronavírus, a Colômbia como sede para as atividades em torno da data. Considerado um dos países ambientalmente mais diversos, a Colômbia sustenta aproximadamente 10% da biodiversidade de todo o planeta. Olha só, hein? A Colômbia sustenta aproximadamente 10% da biodiversidade de todo o planeta. Dos 17 países megadiversos do mundo, que somados contemplam 70% da biodiversidade do planeta, 5 estão na América do Sul. Além da Colômbia, estão na lista Brasil, Equador, Peru e Venezuela. Agora, no Brasil, olha que interessante, a variedade de vida é abundante. Mais de 20% do número total de espécies da Terra estão no território brasileiro. Mais de 20% do número total de espécies da Terra estão no território brasileiro. O país possui enorme variedade de biomas e ecossistemas como floresta, cerrado, caatinga, recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas e pântanos. Então, portanto, aí, falando hoje sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para a gente fechar, a informação que acaba de chegar para São José dos Campos e também para o nosso Vale do Paraíba, o prefeito de São José, Felício Ramute, ele anunciou agora na sua rede social que vai reabrir o Parque da Cidade em São José, hein? A partir de sábado. Os parques municipais estão fechados desde o fim de março, quando foi adotada a quarentena no estado de São Paulo. O prefeito Felício anunciou a reabertura no Parque da Cidade em transmissão pelas redes sociais na manhã de hoje. Os demais parques permanecerão fechados e ainda não há previsão para a reabertura. Segundo o prefeito, ele disse que a decisão foi tomada após reunião com o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus. Ele ressaltou que serão adotadas medidas de higienização e de garantia do distanciamento social. No vídeo, ele afirmou ainda que a reabertura será com todos os cuidados necessários e com equipamentos bloqueados, bancos, equipamentos infantis, academias, por exemplo. Ele também afirma que o gramado do parque terá círculos indicando a distância necessária entre as pessoas. São José dos Campos tem 1.066 casos de coronavírus, com 45 mortes até amanhã desta sexta-feira. Então, portanto, parece ser uma tendência, né? São José dos Campos já retomou as atividades nas lojas do Calçadão e também nos shoppings, que devem ficar aí fechados no final de semana para aglomerações. Mas aí a Associação Comercial e Industrial também pede a reabertura no final de semana. Mas agora a informação que chega é que pelo menos o Parque da Cidade, o prefeito de São José, já vai reabrir para os joseenses já a partir deste sábado. Somente o Parque da Cidade. Somente o Parque da Cidade estará aberto neste sábado, segundo o próprio prefeito Felício Ramute nas suas redes sociais. Muito bem, fechamos o nosso Falando de Vida nesta sexta-feira. Estaremos de volta amanhã, né? Amanhã não. Amanhã tem os meninos do Panorama, isso, tem os meninos do Panorama, cheio de novidades, participação, crônica, a rapaziada, os meninos, a juventude participando. E na segunda-feira, o Jornal da Mensagem às 7h30 da manhã, trazendo temas importantes e também discussão da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.